Falando assim do coração, quando a gente vai lendo aqui, uma segunda parte muito importante que nós precisamos, a primeira será estas questões têm que ficar para diante de Deus fazer esta reflexão muito grande assim. Quem eu sou? Quem eu sou para os meus irmãos? Quem eu sou para a obra que me ouve? A quem eu prego, a quem eu evangelizo, não é assim? O que é que eu estou a transbordar? O que é que eu estou a enviar? O que é que o meu coração, este coração, não só o físico, está a enviar como mensagem? Não, o que é que eu estou a dar para aqueles que cruzam com a minha vida? Isto é muito importante. Isso é um aspecto assim do Papa Francisco nos chamar de que algo que nós também somos muito acometidos na comunidade é de uma certa superficialidade. Queremos viver muitas vezes uma vocação que parece só estar medida por aquilo que se faz. Muito, muito fazer. Somos chamados a fazer, claro, e muito, não é assim? Porque o mundo não é completamente oposto àquilo queremos, que nós queremos anunciar. Mas eu vejo às vezes chega um missionário, ai, você prega, você canta, você toca e tudo assim. Nossa, é um missionário que foi escolhido por Deus. E nós, sem querer, sem nos apercebermos, nós já estamos a identificar a pessoa por aquilo que ela faz somente. É forte isto, não é assim? Algo que nós devemos prestar atenção às vezes às nossas expressões que nós usamos e que não deveríamos usar, a meu ver, não é assim? É missionário, é filho de Deus. Deus escolheu, a pessoa sentiu-se, ela vem para evangelizar. Se vai tocar, cantar, falar, como São Francisco, só sair para anunciar, não sei. Claro que nós podemos ouvir, mas nós somos chamados para os jovens temos que fazer. Fazer, vamos ter que fazer, mas fazer assim, dar pontapés no ar, não é muito sábio, não é? Mas aqui importa, já está a nossa mentalidade e a nossa visão. Nós queremos levar ao mundo uma mentalidade que não é esta. Deus, sempre que encontrou pessoas, não é? Que isso é a segunda parte, o capítulo 2, Papa Francisco fala-nos dos gestos, não é? A fé sem obras não é nada. Nós temos que ter gestos, nós temos que ter atos, exato. Mas precisamos ter muito cuidado, porque os nossos atos tanto evangelizam como são contra testemunho, muitas vezes. Às vezes, não tanto para a obra, mas às vezes dentro da própria comunidade, no relacionamento dos consagrados, não é? Por estas distorções que existem dentro de nós. Porque quando a Bíblia fala muito do coração, e sempre que diz assim, quando os discípulos de Emaús depois chegaram ao seu destino assim, não nos ardia no coração, a palavra de Deus é viva, ela discerne as intenções do coração, não diz da cabeça. Então, falta que haja uma reflexão profunda em nós, principalmente consagrados, né? De que como está o meu coração? Eu sei onde é que é, eu sei quem eu sou, a verdade de Deus é em mim. E aquilo que eu falo reflete aquilo que eu conheço, ou eu vivo imitando outros, tentando ser outras coisas, não levando aquilo que é genuíno em mim, que é autêntico em mim. O que é autêntico e genuíno e que sou eu e que nós somos chamados a ser, não é? Porque isso só no meu coração, só o coração da pessoa. Essa sinceridade, essa verdade, ela está no coração.
no número 14 ele diz assim: em última análise, poder-se-ia dizer que eu sou o meu coração, porque é ele que me distingue, que me molda a minha identidade espiritual e que me põe em comunhão com as outras pessoas. Muito importante esta parte que o Papa Francisco nos fala de que eu só faço comunhão no coração. Para eu fazer comunhão, eu tenho que preparar uma casa de hóspedes. É o meu coração que acolhe, não é? Porque quem acolhe? Quem nós somos, não é? Quem nós somos. A questão, quando refletir sobre o coração, conhecer o nosso coração, é importante. Porque, como eu referi há um bocado, a nossa boca fala do que o coração está cheio. As nossas expressões falam do que o nosso coração dita. Os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas reações, elas vêm daquilo que o coração sente. Que ele pega das nossas diversas áreas e ele forma uma forma de estar. Ele forma a pessoa e ela responde de uma determinada forma. Depende do que está cheio o nosso coração. Porque é isso que a gente bombeia. O mesmo acontece com o coração humano. Quando ele está doente, ele acaba por adoecer o resto do organismo, porque o organismo depende da vitalidade dele. Se o coração se torna fraco, se tem condições adversas, ele pode ficar grande porque a tensão está alta. Então, isso pode acontecer também neste organismo espiritual e corpóreo que é o coração, que quando ele adoece, externamente há consequências. Positivas ou negativas, não é? Nós estamos sempre a emanar daquilo que nós somos e nós somos aqui. Nós podemos ter colocado coisas no coração com as quais a gente não se identifica, mas a gente tem que fazer as perguntas para saber o que é que precisa tirar lá. Aquele baú do qual o bom, não é? O bom pastor tira coisas velhas e coisas novas no nosso coração. O Papa Francisco fala-nos no capítulo 2 dos gestos. E é muito importante os nossos gestos, porque os nossos gestos são uma consequência daquilo que nós estamos convictos dentro. Quando o nosso gesto é superficial, é porque em nós tudo é superficial. É porque eu não deixo no meu coração. Provavelmente eu não sei quais são as minhas convicções, eu posso trazer traumas. Hoje em dia as pessoas são muito chegadinhas. É tudo cheio de transtorno, não sei de quais, de doenças psiquiátricas, psicológicas, cada dia só para uma coisa nova. Mas na realidade, grande parte das coisas, existem isso obviamente, são doenças e transtornos, mas hoje nós estamos adoecidos porque realmente nós como que colocamos uma capa neste coração, neste centro, e nós andamos a gerir aos tombos cá fora. E claro que vamos ficar doentes. Porque assim como o pecado surge por uma dissemelhança, não é? Porque a história da nossa salvação é voltar a assemelhar-nos, porque o pecado nos desassemelhou de Deus. E a mesma coisa vale com o nosso coração, não é? Sermos quem nós somos é tornar no coração para descobrir aquilo que nós somos e retirar aquilo que está a ocultar aquilo que nós somos. E que nos adoece. É muito frequente ouvir pessoas dizer assim, mas eu nunca disse isto e porque lá eu não podia falar, eu não podia me expressar, então a pessoa calou. E um dia assim, mas eu nunca pensei assim. Como é que nunca pensou assim? A pessoa fechou o coração. E nós precisamos ter cuidado para nós, sagrados, não sermos aqueles que queremos anunciar com o coração fechado. Porque vamos dar com outros corações fechados e vai ser uma guerra. E vai ser uma guerra. Então, é uma encíclica que nos põe a passos largos em direção
ao nosso interior. Que nós chegaremos lá sem oração, nós chegamos lá sem intimidade com Deus, porque só Ele pode revelar a verdade no nosso coração, só Ele nos coloca em evidência aquilo que são os nossos excessos e que precisam ser retirados. Os nossos gestos, quando nós vamos olhar a Sagrada Escritura, porque a nossa referência é Cristo, quando tivermos que fazer referência é sempre a Cristo, como é que Ele agiu, como é que Ele sentiu. E Jesus, Papa Francisco, ele sempre se inspirou em Jesus. É muito engraçado, é muito engraçado, porque ele olha ao mundo e ele pega no modelo de Cristo e faz aplicá-lo como remédio. Jesus sentia compaixão, viu aquele povo todo cansado e sentiu compaixão. Olhou para aquela cidade e chorou, porque ele era o Salvador e eles não conseguiam ver isso. Se tu soubesses, chorou. Ele chegou lá, dias depois de Lázaro, e chorou com aqueles que eram os seus amigos. A sua compaixão. Qualquer um, desde os leprosos, os cegos, ele colocava a mão. Ele chegava perto. Ele perguntava o que tu queres, para que a pessoa pudesse manifestar aquilo que era o desejo da alma. Porque não era Deus que quer oferecer uma solução. É que Ele dar aquilo que a pessoa precisa, e a pessoa precisa saber que precisa, não é? Que tem um protagonismo. Os gestos de Jesus. E nós passamos a olhar para os nossos gestos. Como é que são os meus gestos para com os meus irmãos, nas minhas ações de evangelização? Gestos que às vezes são coisas pequenas. Às vezes a proximidade com as pessoas, ela vem do coração. Papa Francisco diz-nos isso claramente, não é? A proximidade, ele diz, não pode ir até junto dos outros homens, nem estes podem chegar na realidade até ele, porque é o coração que origina a proximidade. Podemos pregar, mas se a gente não chegar perto das pessoas, se às vezes a gente não tocar nas pessoas, quer seja para rezar, se a gente não abraça as pessoas, não é? Se a gente não tem gestos concretos, corre o risco de não ser eficaz, não é? Porque Deus tinha esses gestos, Jesus tinha esses gestos. A fé sem obras é nada, não é assim? E quando nós nos vemos, principalmente isso é muito visível com os pobres, ninguém gosta muito de lidar com a pobreza, com o sujo, com o que cheira mal, com o que é velho, não é? A gente tende a fugir destas coisas. Porque o nosso coração não está treinado na compaixão. Não está treinado na compaixão. E eu queria assim terminar, digamos, esta reflexãozinha assim convosco, com algo que eu acho muito interessante que o Papa Francisco tenha falado do coração. Porque, e eu estive aqui a falar um bocadinho do amor e desta atitude de amor, porque ele diz-nos, amou-nos, porque a gente tem necessidade de ser amado e de amar, porque tudo se resume a isto, porque no fim seremos julgados pelo amor, porque o amor para o ser humano tem sempre o centro, é o coração, é a partir daqui que a gente acha que ama, não é? Porque este coração é generoso, ele não retém nada, o coração físico não retém nada, e o coração, este centro de comando que é o coração, que nós estivemos a falar até agora, ele tem essa função, só tem essa função de amar. Só tem essa função de amar. E o curioso é que quando Jesus começou a pregar, começaram a ficar muito irritados, porque ele falava com pessoas que ninguém falava. Ele falava com as mulheres, ele falava com as crianças, ele tocava, ele curava, e isso irritava muito as pessoas. Isto era amor. E eles só viviam pela lei. E então eles queriam matar o amor. E o curioso é que quando Jesus morre na cruz,
não lhe são quebradas as pernas, como seriam aos outros para acelerar a morte. Ele foi o único que levou com a lança aonde? No coração. Porque eles queriam matar o amor. E aí houve a grande reviravolta, porque o amor não morre. O amor gera mais amor. E o amor sacrificado gera ainda mais, é muito fecundo. E quando ele feriu o coração humano, que bomba para os nossos órgãos humanos, para a nossa carne, eles acabaram por abrir a brecha, foi para o céu. Porque naquele coração humano havia um coração divino. E aquilo que estava fechado para nós se abriu naquele momento, porque o coração divino de Jesus ficou eternamente aberto para nós. Do coração, por isso nós falamos do fluxo do amor divino, é desse coração. Nós estamos enraizados no coração de Cristo, na Trindade. É de lá que vem esse fluxo. O fluxo vem sempre através deste coração. Estamos sempre a falar de um coração. Daí que ao longo dos séculos surgiu esta devoção ao Sagrado Coração. Porque eles compreenderam bem. Compreenderam muito bem aquilo que não puderam, por outras palavras, compreenderam muito bem. Aquilo que a teologia andava a tentar resolver, na prática, as pessoas resolveram isso com uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque quando a gente quer matar ali o coração e o amor humano, a gente abriu a brecha para o céu, de onde emana todo o amor. E nós não conseguimos ter este olhar de compaixão pela humanidade se nós não estivermos continuamente a beber deste fluxo. Por isso eu chamava a atenção dos gestos de Jesus, porque nós temos que ir a esta fonte, sempre buscar aquilo que nós somos. É Jesus que revela quem nós somos, é do seu Sagrado Coração aberto, dessa chaga gloriosa que vai brotar para sempre água, sangue e água que nos cura, que nos purifica. É dali que está sempre a emanar, porque o céu se abriu ali. O céu se abriu ali para nós. É de lá que vem o dom da compaixão. É lá que vem o dom da misericórdia. É lá que vem o dom do martírio. É de lá que vem. Não é puramente humano. O coração de Deus que se deixou matar porque ele conhecia o segredo de que se o coração humano morre ali, o coração divino trazia toda a vida. A vida que nos estava vedada por ele veio. E ali ele selou para nós a importância do amor que se dá até às últimas consequências, que vem dele. Só ele. Por isso é tão importante para nós a Eucaristia, porque é o lugar onde se abre a fonte. É importante a adoração porque é ele que está ali. Aquela brechazinha sempre aberta onde nós podemos tocar o céu. Por isso a adoração nos transforma tanto. A gente pode ir brava, mas passado algum tempo não tem como, porque é aquele sopro do ar do céu, da santidade de Deus que sopra sobre nós, que nos vai tomando. É uma presença divina, é a brecha divina de Deus, na qual a gente só experimenta se aproximar. Por isso é que eu diria, pondo esta palavra grave, quando nós nos afastamos da Eucaristia e da adoração. Porque é como se houvesse uma brecha a algures do céu e a gente está longe. Aquele sopro divino, aquele hálito divino que sai ali quando se abre, quando é a Eucaristia, quando o pão se transforma no corpo e sangue de Jesus que nos alimenta, que tem aquele prazo de 24 horas, como o maná no deserto, e a gente precisa de ir voltar através de 24 horas e ir lá alimentar-se, não é? Porque a gente se contamina como o povo e tem que voltar lá de novo para aquele maná para se alimentar. De lá vem tudo, não é? Esta brecha
este magnífico mistério do Sagrado Coração de Jesus, que morreu para nos dar a vida. Morreu o corpo, o coração humano para nos abrir para o que era divino, não é? Então eu queria vos deixar assim só com estas duas reflexões. A primeira sobre estas questões tão importantes. Como está o meu coração de missionário? Eu sei quem eu sou? Eu conheço a minha verdade ou ando a imitar alguém? Ao menos que seja Jesus, não é? Muito sério de ir para dentro de quem sou eu? Com quem Deus fala na oração? Ou não fala? Ou será que é tão difícil Deus falar connosco porque a gente leva o nosso avatar para lá? E Ele não vai conversar com avatares, obviamente. Ele só conversa com quem a gente é. Como está o nosso centro? Eu evangelizo com o meu coração, porque só se vê bem com o coração. Quando olho para os meus irmãos, eu olho com o coração, com essa compaixão que vem do coração de Cristo. Eu me exponho diariamente à Eucaristia e à adoração para que eu tenha esse olhar, esses gestos, como os de Jesus, não é? Porque não basta só... Isto não é teórico, não há nada aqui de teoria. O Papa Francisco era bem prático, cheiro de ovelha, pastor que se mistura com as ovelhas, esta compaixão, esta misericórdia, esta capacidade de olhar para a vida do outro e perceber que o outro não percebeu nada, nem sequer sabe o que é que está a fazer na vida. Esta misericórdia que tem este olhar que vem do céu. Nós só temos este olhar divino se nós nos rendemos ao céu. E quais são os locais onde a gente pode viver o céu? O primeiro é a Eucaristia, né, que é o ápice, como diria Moisés e diz, e é a adoração, que é uma continuação. É o se deixar contaminar pelo ar que vem do céu, a boa contaminação, não é? Que vai levando, que vai retirando de nós esta mentalidade só humana, este olhar, estes óculos que o Espírito Santo coloca sobre nós, esta compaixão, o dom da compaixão, não é? O dom da compaixão, que nós precisamos de pedir muito, o dom da compaixão. Meus irmãos, que Deus vos abençoe muito e que Deus faça magníficas obras no coração de cada um de vocês. Shalom.